alunos do 7º ano do curso de História. Eu sou o José Paulo, professor de História. Estou aqui hoje para a gente começar essa videoaula. Nós estamos passando por um momento inédito, né? É uma situação de pandemia que pegou todo mundo de surpresa, mas nós não podemos deixar de lado o nosso conhecimento, né? Nós temos que continuar com as nossas aulas e não podemos deixar de aprender a história. Nesse sentido, eu gostaria de começar com vocês desde o nosso primeiro encontro. O que nós estamos estudando? A nossa matéria é estudar a Idade Média. Nós começamos a Idade Média, nós estudamos o princípio da história da Idade Média, começa no ano de 476, quando nós temos o final do Império Romano do Ocidente, certo? Antes disso, o que nós havíamos visto? Nós estudamos o florescer do Império Romano do Oriente. Nós tínhamos que o Império Romano ele foi dividido em dois impérios, originando o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Nesse sentido, nós aprendemos a importância do Império Romano do Oriente, a importância que Constantinopla tem e que Constantinopla teve no princípio da Idade Média. Constantinopla, que hoje é a atual Istambul, capital da Turquia, correto? Então, pessoal, nós não podemos deixar esse conhecimento se perder. A Idade Média é um período que está muito presente no nosso imaginário. Nós que já debatemos isso, principalmente nos livros de fantasia, nos filmes, no qual trabalha muito essa ideia de cavalaria, de feitiçaria, de príncipes, de reinados, né? Todo esse imaginário popular que estão presentes nos filmes, nos videogames, ele precisa ser um pouco desconstruído. E é isso que a gente vai fazer estudando a história. É isso que é o nosso objetivo. O que nós vimos além desse Império Romano do Oriente? O início dele, nós estudamos a importância do imperador Justiniano, nós estudamos a formação da religião e nós vimos que esse império se encerra no ano de 1453, quando Constantinopla foi invadida por povos bárbaros. O que seriam esses povos bárbaros? Bárbaros eram todos os povos que não fossem romanos, então eram identificados pelos romanos como os povos bárbaros. Além disso, nós estudamos a cultura da Idade Média. Nós estudamos a religião, a importância da religião. E, além disso, é importante ressaltar aqui o que a gente sempre trabalha em sala de aula, que eu sempre foco para que vocês não percam de vista. Quando nós estamos estudando a história, a relação passado e presente ela não pode se perder, ou seja, nós somos frutos dos nossos antepassados. E o que a Idade Média nos fornece em relação a isso? Né? O que eu disse na sala de aula para vocês? A importância que a Igreja Católica tinha nesse período. A Igreja Católica e o Estado eram uma única coisa. Hoje nós temos isso? Não. No entanto, a Igreja Católica continua exercendo um poder na nossa sociedade. E onde está esse poder? Ela tem um poder político? Talvez não tanto. Mas do ponto de vista cultural, a Igreja Católica está muito presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O nosso próprio calendário, que eu sempre enfatizei, ele é cristão. Além disso, a gente não pode esquecer que nossos feriados religiosos são oriundos da Igreja Católica. São feriados cristãos da Igreja Católica. Então, é essa relação que eu quero que fique bem clara para vocês.
a história, ela não tem como objetivo somente estudar o passado, mas é perceber esse salto no tempo, essa relação que o presente carrega do passado. Ou seja, quais os elementos que estão lá no passado que nós estamos estudando, que nos ajuda a entender a nossa sociedade, que oferece a sociedade que nós somos hoje, correto? Então, pessoal, vamos prestar atenção nisso. A Idade Média, ela nos trouxe esses elementos. Além disso, a gente vai entender também, a gente vai estudar ao longo disso e a gente ainda vai entrar mais a fundo nessa divisão do trabalho. A gente vai entrar, talvez na próxima aula a gente já vai trabalhar isso, que é a questão da expansão marítima da Europa, que é aí que a gente vai entrar no final do século XIV e início do século XV, que vão começar o que? As grandes navegações, que a Europa, que nesse momento ela é o centro da história, ela vai se transferir. Ela vai se transferir para onde? Para as Américas. É onde vai haver esse encontro da história da Europa com a nossa história, com a formação do Brasil, melhor dizendo, com aquilo que viria a ser o Brasil. Então esse Brasil que ainda vai, ao longo desse longo período, até chegar nos dias de hoje, ele vai se formar, e é isso que nós vamos entender. Então, para esse primeiro encontro, é importante frisarmos isso. A história, ela tem esse papel, essa importância de não nos perdermos, não visitarmos o passado pelo passado, e entender como que os povos do passado, como que esse passado que nós estamos estudando, ajuda nós a nos entendermos, como que nós produzimos a nossa cultura, como que nós nos identificamos enquanto sujeitos históricos, enquanto sociedade. Então, estudar a história é essa a função. Então, toda vez que nós formos fazer esse movimento de buscar no passado, a gente vai tentar trazer esses elementos para o presente. Ou seja, como que a história, mesmo da Idade Média, que está tão distante, ela traz elementos que nos ajudam a compreender as nossas ações de hoje enquanto seres humanos. De modo geral, eu acho que a nossa primeira videoaula se encerra aqui. Nos próximos encontros nós vamos entender um pouco mais sobre a Idade Média, falarmos sobre a cultura, entrarmos na estrutura do feudalismo, a estrutura da sociedade, como que essa sociedade estava dividida de forma hierarquizada, e aí sim a gente vai dar sequência nas grandes expansões marítimas e consequentemente a gente vai seguir em frente na nossa jornada. Espero que todos vocês estejam bem, que vocês estudem, que vocês revisem os exercícios feitos, que estão na apostila, que tem matéria no caderno para vocês relerem. Aqui na próxima aula eu vou trazer alguns filmes para indicar para vocês. E no mais é isso. Que vocês tenham bons estudos. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.